Há lugares no planeta que parecem desafiar o próprio tempo. Regiões onde a natureza continua ditando as regras da existência, praticamente da mesma forma que fazia milhões de anos antes do surgimento da civilização humana. No coração da América do Sul, existe um desses lugares, um território tão vasto que sua dimensão desafia a imaginação. Uma floresta tão densa que, em muitos pontos, a luz do sol leva vários minutos para atravessar o emaranhado de galhos, cipós e folhas que formam seu gigantesco teto. Verde Ponto, este é o maior ecossistema tropical da Terra, Amazônia. Mas chamá-la apenas de floresta seria uma enorme simplificação. A Amazônia é um organismo vivo, um sistema gigantesco onde absolutamente tudo está conectado. A água alimenta as árvores. As árvores criam as chuvas dão origem aos rios. Os rios sustentam milhares de espécies, e cada uma delas desempenha um papel fundamental para manter esse equilíbrio extraordinário. Todos os dias, bilhões de seres vivos despertam, quase ao mesmo tempo. Insetos iniciam seus primeiros voos, aves anunciam o amanhecer com uma sinfonia, que pode ser ouvida a quilômetros de distância. Macacos percorrem as copas em busca de frutos. Peixes deixam as águas profundas para procurar alimento. Enquanto isso, predadores silenciosos observam cada movimento. Aqui, todos os dias começam com uma luta pela sobrevivência. Na Amazônia, não existe descanso permanente. Cada amanhecer representa uma nova oportunidade para viver e um novo risco de morrer. O simples ato de procurar alimento pode transformar uma presa em caçador ou um caçador em vítima. Uma pequena distração pode significar o fim de uma linhagem inteira. É um mundo onde força, velocidade, inteligência e adaptação caminham lado a lado. Ao longo de milhões de anos, essa floresta moldou algumas das estratégias de sobrevivência mais extraordinárias já vistas na natureza. Animais aprenderam a desaparecer diante dos olhos dos predadores. Outros desenvolveram venenos capazes de paralisar em segundos. Alguns passaram a caçar em grupo. Outros preferiram viver completamente sozinhos, escondidos entre a vegetação. Cada espécie encontrou sua própria maneira de enfrentar um ambiente onde a competição nunca termina. Mas a verdadeira protagonista desta história não é apenas a vida selvagem, é a própria floresta. Vista do alto, a Amazônia parece um oceano verde sem fim. São milhões de árvores formando uma cobertura quase contínua, interrompida apenas pelo brilho de rios gigantescos que serpenteiam pela paisagem. O rio Amazonas, o maior em volume de água do planeta, percorre milhares de quilômetros antes de encontrar o Oceano Atlântico. Ao longo de seu caminho, alimenta uma rede impressionante de afluentes que juntos formam o maior sistema hidrográfico conhecido. Durante a estação das chuvas, muitos desses rios transbordam. A água invade a floresta, transforma caminhos em canais e cria um cenário completamente diferente daquele visto na estação seca. Árvores permanecem parcialmente submersas durante meses. Peixes nadam entre os troncos. Animais adaptam suas rotinas a um ambiente que muda constantemente. Poucos lugares na Terra conseguem se transformar de maneira tão dramática em tão pouco tempo. E talvez seja exatamente essa capacidade de mudança que explique por que a Amazônia abriga uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. Por milhões de espécies vivem aqui. Algumas são conhecidas pela ciência, muitas ainda aguardam ser descobertas. Todos os anos, pesquisadores identificam novos peixes, anfíbios, insetos, plantas e até mamíferos que jamais haviam sido registrados. É como se a floresta ainda escondesse capítulos inteiros da história da vida, mas desvendar seus segredos não é uma tarefa
Simples ponto, grande parte da Amazônia permanece praticamente intocada. Existem regiões onde o ser humano raramente esteve presente. Locais acessíveis apenas por longas viagens de barco, pequenas aeronaves ou dias de caminhada por uma vegetação fechada. Ali, a floresta continua funcionando exatamente como sempre funcionou. Sem estradas, sem cidades, sem interferência constante, apenas natureza em seu estado mais puro. No entanto, apesar de sua aparência tranquila, a Amazônia nunca está em silêncio. Mesmo quando os sons parecem desaparecer, alguma coisa continua acontecendo. Formigas carregam folhas dezenas de vezes mais pesadas que seus próprios corpos. Fungos reciclam árvores gigantes caídas. Insetos polinizam flores que desabrocham apenas durante algumas horas. Pequenos organismos trabalham sem descanso sob o solo fértil, devolvendo nutrientes que permitirão o nascimento de uma nova geração de plantas. Nada permanece parado. Cada folha que cai inicia uma nova cadeia de acontecimentos. Cada gota de chuva alimenta milhares de formas de vida. Cada animal influencia dezenas de outros, direta ou indiretamente. É um gigantesco sistema onde tudo depende de tudo. Os cientistas costumam comparar esse equilíbrio ao funcionamento de um enorme relógio. Se uma única engrenagem deixa de funcionar, muitas outras também começam a sofrer as consequências. Por isso, compreender a Amazônia significa entender muito mais do que uma floresta. Significa compreender como a própria Terra mantém seu equilíbrio climático. As árvores liberam enormes quantidades de vapor d'água na atmosfera, formando os chamados rios voadores, correntes invisíveis de umidade que ajudam a levar chuva para diferentes regiões da América do Sul. Sem essa floresta, o clima de milhões de pessoas seria completamente diferente. A Amazônia não influencia apenas os animais que vivem nela, ela influencia o planeta inteiro e talvez seja justamente essa grandiosidade que torne este lugar tão fascinante. Quanto mais aprendemos sobre a floresta, mais percebemos o quanto ainda desconhecemos. Atrás de cada árvore pode existir uma espécie jamais estudada. Dentro de cada rio pode nadar um animal ainda sem nome. Interior de cada hectare de mata existe uma complexidade que desafia décadas de pesquisa científica. Este não é apenas um cenário exuberante, é o último grande reino selvagem da Terra, um lugar onde a evolução continua escrevendo sua história todos os dias. Nos próximos capítulos, vamos acompanhar os habitantes desse universo extraordinário. Conheceremos predadores que dominam o topo da cadeia alimentar, criaturas quase invisíveis que dependem da camuflagem para sobreviver, gigantes dos rios, aves impressionantes, serpentes silenciosas e mamíferos que desenvolveram habilidades únicas ao longo de milhões de anos. Porque, na Amazônia, sobreviver nunca foi uma questão de acaso. É o resultado de incontáveis gerações de adaptação. E quando o próximo amanhecer chegar, a grande batalha da vida começará outra vez. Muito antes de existirem cidades, estradas ou fronteiras, uma força silenciosa já moldava o destino da maior floresta tropical do planeta. Não era um animal, não era o vento, era a água. Todos os dias, bilhões de litros percorrem um caminho iniciado há milhares de quilômetros, atravessando montanhas, planícies e florestas até formar o maior sistema fluvial da Terra, o Rio Amazonas. Mais do que um rio, ele é o coração da Amazônia. Cada gota que corre por suas águas carrega sedimentos, nutrientes e vida. Sem ele, a floresta que conhecemos simplesmente não existiria. Sua história começa muito antes de alcançar a planície amazônica. Nas encostas da Cordilheira dos Andes,
O degelo das montanhas e as chuvas constantes alimentam pequenos riachos que descem em direção ao leste. Separados parecem insignificantes, mas, à medida que avançam, unem-se a centenas de outros cursos d'água, formando rios cada vez maiores. Depois de milhares de quilômetros, nasce um gigante, com uma bacia hidrográfica que cobre milhões de quilômetros quadrados. O Amazonas recebe água de milhares de afluentes. Alguns possuem centenas de quilômetros de extensão. Outros são tão largos que, vistos do alto, parecem mares serpenteando pela floresta. Em alguns trechos, é impossível enxergar a outra margem. Durante o período das chuvas, seu volume aumenta de forma impressionante. O nível da água pode subir mais de 10 metros, transformando completamente a paisagem. O que antes era floresta seca, torna-se uma imensa floresta alagada. Troncos desaparecem sob a água. Raízes permanecem submersas durante meses. Peixes passam a nadar entre árvores que, pouco tempo antes, estavam cercadas por terra firme. Esse fenômeno é conhecido como a cheia. Para muitos animais, ela representa a abundância. Frutos caem diretamente na água, alimentando peixes como o tambaqui, que desempenham um papel essencial na dispersão das sementes. Ao se alimentarem e viajarem por longas distâncias, ajudam a regenerar áreas inteiras da floresta. Enquanto isso, botos exploram regiões antes inacessíveis. Jacarés ocupam novos territórios. Aves encontram alimento em áreas recém-inundadas. Tudo muda, mas nada acontece por acaso. Quando as chuvas diminuem, inicia-se outro ciclo igualmente importante. As águas começam a recuar lentamente, é a vazante. Lagos temporários desaparecem, peixes ficam presos em pequenas poças, predadores aproveitam a oportunidade. Garças caminham sobre bancos de areia, recém-formados. Ariranhas patrulham canais estreitos. Jacarés aguardam pacientemente o momento certo para atacar. Para muitos animais, a vazante representa um dos períodos mais difíceis do ano. A competição por alimento aumenta. Os esconderijos diminuem. A sobrevivência depende da capacidade de adaptação. Na Amazônia, nenhuma estação é completamente favorável. Cada mudança exige uma nova estratégia. Mas a influência do rio Amazonas vai muito além das margens que podemos enxergar. Enquanto milhões de árvores absorvem água do solo, suas folhas liberam vapor para a atmosfera em um processo conhecido como transpiração. Somado à evaporação dos rios e lagos, esse vapor forma gigantescas massas de umidade que sobem ao céu. Impulsionadas pelos ventos, elas viajam milhares de quilômetros sobre o continente. São os chamados rios voadores, invisíveis aos nossos olhos. Essas correntes transportam enormes quantidades de vapor d'água, levando chuva para regiões distantes da Amazônia. Grande parte das precipitações que abastecem áreas do centro-oeste, sudeste e sul da América do Sul depende, direta ou indiretamente, desse ciclo natural. É como se a própria floresta produzisse parte da chuva que mantém a vida muito além de seus limites. Esse equilíbrio impressionante existe graças à relação inseparável entre água e vegetação. As árvores ajudam a formar as chuvas alimentam os rios sustentam a floresta, e a floresta devolve água ao céu. Um ciclo contínuo que funciona há milhões de anos. Mas nem toda a água da Amazônia é igual. Alguns rios possuem águas barrentas, carregadas de sedimentos vindos dos Andes. Outros apresentam águas escuras, tingidas por compostos naturais liberados pela decomposição das folhas. Há ainda rios de águas cristalinas, onde a transparência revela peixes e formações rochosas submersas. Cada tipo de rio
cria um ambiente diferente. Espécies específicas adaptaram-se às características químicas, à temperatura e à quantidade de nutrientes de cada um deles. Essa diversidade explica por que a Amazônia abriga uma das maiores variedades de peixes de água doce do planeta. Em suas águas, vivem gigantes como o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ali também habitam arraias de água doce, peixes elétricos, botos cor-de-rosa, tucunaréis, piranhas e centenas de outras espécies, cada uma ocupando um papel essencial nesse gigantesco ecossistema. Mas acima de tudo, o rio Amazonas representa movimento. Nada permanece parado. A água nunca deixa de seguir seu caminho. Enquanto algumas gotas chegam ao Oceano Atlântico, outras já estão evaporando para iniciar novamente a longa viagem pelos céus. É um ciclo sem começo nem fim. Um sistema tão grandioso que influencia não apenas a Amazônia, mas o clima de todo um continente. Sem esse fluxo constante de água, a floresta perderia sua força, os rios diminuiriam, as chuvas seriam menos frequentes, milhões de plantas e animais desapareceriam. O destino da maior floresta tropical do planeta sempre esteve ligado ao movimento silencioso de suas águas, mas a água não alimenta apenas árvores, ela também sustenta algumas das criaturas mais extraordinárias que já evoluíram sobre a Terra. Para quem observa a Amazônia pela primeira vez, a floresta pode parecer silenciosa, uma imensidão verde, imóvel, onde o tempo parece correr mais devagar. Mas essa sensação dura apenas alguns segundos, basta parar, fechar os olhos e ouvir o que parecia silêncio revela-se. Uma sinfonia incessante. Milhares de sons se sobrepõem em uma orquestra natural que nunca para de tocar. O canto das aves ecoa pelas copas das árvores. O zumbido dos insetos preenche o ar. Rãs anunciam sua presença às margens dos igarapés. Macacos se comunicam através de chamados que percorrem quilômetros pela floresta. Até o vento, ao atravessar as folhas, torna-se parte dessa composição. Na Amazônia, o silêncio absoluto simplesmente não existe. Cada som possui um significado. Alguns servem para atrair parceiros, outros delimitam territórios. Muitos funcionam como alertas de perigo a espécies capazes de reconhecer imediatamente o chamado de um predador e desaparecer antes mesmo que ele se aproxime. A comunicação é uma ferramenta de sobrevivência, mas os verdadeiros protagonistas dessa imensa sinfonia são criaturas que raramente recebem atenção. Os insetos. Eles representam a maior parte da vida animal da floresta. Milhões deles vivem em cada quilômetro quadrado, desempenhando funções indispensáveis para manter o ecossistema em equilíbrio. Formigas constroem cidades subterrâneas com milhões de habitantes. Abelhas e besouros transportam pólen entre flores distantes. Borboletas ajudam na reprodução de inúmeras espécies vegetais. Cupins reciclam madeira morta, devolvendo nutrientes ao solo. Mosquitos, moscas, mariposas e libélulas ocupam nichos específicos, formando uma complexa rede de relações. Embora muitas vezes passem despercebidos, sem esses pequenos animais a floresta entraria em colapso. Quando o sol desaparece no horizonte, a Amazônia não desacelera, ela apenas muda de turno. À medida que a escuridão toma conta da mata, uma nova comunidade desperta. Olhos começam a refletir a luz da lua, as temperaturas caem, os sons se transformam. Espécies diurnas procuram abrigo. Espécies noturnas iniciam suas atividades. Morcegos deixam cavernas e ocos de árvores para percorrer grandes distâncias em busca de frutas, néctar ou insetos.
Corujas deslizam silenciosamente entre as copas. Serpentes deixam seus esconderijos aproveitando a escuridão para caçar sem serem percebidas. Rãs ocupam brejos e lagoas temporárias, enchendo a noite com seus cantos característicos. Enquanto isso, milhares de insetos são atraídos pela umidade e pelo calor da floresta. Cada minuto da noite representa uma intensa disputa por alimento. A escuridão oferece vantagens para alguns, mas também aumenta os riscos para outros. Na Amazônia, ser ativo durante a noite não significa estar mais seguro. Significa apenas enfrentar desafios diferentes. Floresta nunca dorme porque sua cadeia alimentar jamais interrompe seu funcionamento. Toda forma de vida depende de outra. As folhas alimentam os insetos. Os insetos alimentam anfíbios, aves e pequenos mamíferos. Esses, por sua vez, tornam-se presas de serpentes, felinos e aves de rapina. Quando um animal morre, sua história não termina. Fungos, bactérias, besouros e outros decompositores iniciam um processo silencioso que devolve nutrientes ao solo. Em pouco tempo, aquilo que antes era vida transforma-se novamente em alimento para árvores, plantas e micro-organismos. Nada é desperdiçado. Tudo retorna ao ciclo natural. É justamente essa eficiência que torna a Amazônia um dos ecossistemas mais produtivos do planeta. Mesmo em solos considerados relativamente pobres em nutrientes, a floresta consegue sustentar uma biodiversidade impressionante graças ao constante processo de reciclagem da matéria orgânica. Cada folha caída possui uma função. Cada tronco em decomposição abriga centenas de espécies. Cada gota de chuva impulsiona milhares de reações invisíveis. A vida depende da morte, e a morte alimenta uma nova vida. Esse equilíbrio foi construído ao longo de milhões de anos de evolução. Nenhuma espécie existe isoladamente. Desaparecimento de uma única população pode desencadear efeitos que alcançam dezenas de outras. Quando um polinizador diminui, plantas deixam de produzir frutos. Sem frutos, aves e mamíferos encontram menos alimento. Com menos alimento, predadores também sofrem as consequências. Na Amazônia, tudo está conectado por fios invisíveis. É uma rede extremamente delicada. Ao mesmo tempo, incrivelmente resistente. Essa combinação entre diversidade, adaptação e interdependência faz da floresta um dos maiores laboratórios naturais da Terra. Todos os dias, milhares de relações ecológicas acontecem simultaneamente. Caçadas, polinização, dispersão, e sementes, competição, cooperação, reprodução. Cada processo influencia outro e todos contribuem para manter viva uma máquina biológica que funciona sem interrupção, dia e noite. Enquanto os primeiros raios de sol começam novamente a atravessar o dossel da floresta, os habitantes da noite recolhem-se aos seus esconderijos, mas outro grupo já está pronto para assumir o trabalho. A floresta desperta para um novo ciclo. Milhares de frutos amadurecem. Sementes aguardam o momento de encontrar um novo lar. Flores se abrem esperando visitantes, essenciais para sua sobrevivência, porque, quando a floresta acorda, seus verdadeiros jardineiros entram em ação. Na Amazônia, plantar uma árvore raramente é obra do acaso. Embora o vento espalhe algumas sementes e os rios carreguem muitas outras por quilômetros, a maior parte da floresta depende de um grupo de trabalhadores que nunca recebeu ferramentas, máquinas ou mapas. Eles trabalham todos os dias, sem descanso, sem perceber que estão construindo o futuro da própria floresta. São os jardineiros invisíveis da Amazônia.
A cada estação, milhares de árvores produzem frutos coloridos e ricos em energia. Eles não existem apenas para alimentar animais. Na verdade, fazem parte de uma parceria que levou milhões de anos para evoluir. Enquanto a floresta oferece alimento, seus habitantes garantem que as próximas gerações de árvores encontrem um novo lugar para crescer. Entre esses colaboradores está um dos peixes mais impressionantes da Amazônia, o tambaqui. Durante o período das cheias, quando as águas invadem extensas áreas da floresta, esse gigante deixa os canais principais dos rios e nada entre árvores parcialmente submersas. Ali, encontra um verdadeiro banquete. Frutos maduros caem diretamente sobre a água. Sementes, castanhas e polpas tornam-se alimento abundante. Com suas mandíbulas extremamente fortes, o tambaqui consegue triturar frutos que poucos outros peixes seriam capazes de consumir. Mas muitas sementes atravessam seu sistema digestivo praticamente intactas. Dias depois, já em outro trecho do rio, elas são devolvidas ao ambiente em condições ideais para germinar. Sem perceber, tambaqui transporta a floresta para novos lugares. Outro importante jardineiro aquático é o pacu. Embora menor que seu parente gigante, ele desempenha uma função semelhante. Durante as cheias, percorre grandes distâncias em busca de árvores frutificando. Ao consumir esses frutos, leva sementes para regiões completamente diferentes daquelas onde nasceram. Essa estratégia reduz a competição entre plantas da mesma espécie e aumenta as chances de sobrevivência das novas mudas. É uma parceria perfeita. As árvores fornecem alimento. Os peixes garantem sua continuidade. Mas os rios não são os únicos caminhos percorridos pelas sementes. Em terra firme, outro personagem desempenha um papel igualmente essencial. A anta, maior mamífero terrestre da América do Sul, ela costuma percorrer vários quilômetros durante uma única noite. Seu olfato apurado permite localizar frutos caídos, mesmo em meio à vegetação densa. Ao se alimentar, engole sementes grandes demais para muitas outras espécies. Elas passam pelo sistema digestivo sem sofrer danos. Horas depois, são depositadas em outro ponto da floresta. Envolvidas por matéria orgânica rica em nutrientes, funcionando como um fertilizante natural. Por essa razão, muitos pesquisadores consideram a anta uma verdadeira engenheira da floresta. Sem ela, diversas árvores teriam muito mais dificuldade para expandir suas populações. Nas copas das árvores, outro grupo trabalha sem interrupção. Os macacos ou espécies como macacos prego, guaribas e macacos-aranha percorrem diariamente enormes áreas em busca de frutos. Durante essas viagens, carregam sementes presas aos pelos, deixam cair parte dos alimentos ou eliminam sementes intactas em diferentes locais. Cada deslocamento representa uma oportunidade para a floresta se renovar. Ao longo de décadas, esses animais ajudam a conectar regiões inteiras da Amazônia. É uma relação construída pela evolução. As árvores desenvolveram frutos nutritivos para atrair dispersores. Os animais encontraram uma fonte constante de alimento. Ambos dependem um do outro. Em muitos casos, determinadas árvores só conseguem se reproduzir porque existe um animal específico capaz de transportar suas sementes. Se esse animal desaparecer, a árvore também poderá desaparecer com o tempo. É um equilíbrio extremamente delicado. Os cientistas chamam esse processo de dispersão de sementes. Sem ele, milhares de plantas cresceriam muito próximas umas das outras. As mudas disputariam luz, água e nutrientes com a própria árvore que lhes deu origem. Além disso,
seriam facilmente encontradas por insetos, fungos e outros organismos especializados em atacar plantas jovens. Ao espalhar sementes por longas distâncias, os animais aumentam enormemente as chances de sobrevivência da próxima geração. É uma estratégia simples, mas incrivelmente eficiente. Todos os dias, milhões de sementes iniciam viagens silenciosas pela Amazônia. Algumas seguem dentro de peixes. Outras percorrem quilômetros no interior de mamíferos. Há aquelas carregadas por aves, morcegos e até pequenos roedores. Cada uma delas representa uma nova possibilidade de vida. Enquanto isso, árvores centenárias continuam produzindo frutos, confiando que seus parceiros naturais farão o restante do trabalho. Graças a essa rede invisível de colaboração, a floresta consegue se renovar continuamente. Áreas destruídas por tempestades voltam a florescer. Clareiras abertas pela queda de árvores gigantes são rapidamente ocupadas por novas plantas. A Amazônia parece possuir uma capacidade extraordinária de se reconstruir, mas essa renovação depende inteiramente de seus jardineiros. Sem peixes frugívoros, muitas árvores deixariam de colonizar áreas inundadas. Sem antas, espécies de sementes grandes teriam sua distribuição drasticamente reduzida. Sem macacos, inúmeras árvores perderiam seus principais aliados. A floresta permaneceria de pé por algum tempo, mas, geração após geração, começaria lentamente a perder sua incrível diversidade. É por isso que proteger um único animal significa, muitas vezes, proteger centenas de espécies vegetais. Na Amazônia, nenhum ser vivo existe isoladamente. Cada fruto consumido, cada semente transportada, cada quilômetro percorrido, tudo contribui para manter vivo o maior jardim natural do planeta. Entretanto, nem todos os habitantes da floresta trabalham para fazê-la crescer. Enquanto alguns espalham a vida, outros evoluíram para dominar, perseguir e matar. E são eles que governam o próximo capítulo, porque nem todos vieram para plantar. A Amazônia é conhecida por sua floresta infinita, mas existe outro reino igualmente impressionante, um mundo oculto sob a superfície dos rios, onde a luz desaparece lentamente e criaturas gigantes patrulham as águas silenciosas. Aqui, enxergar nem sempre significa sobreviver. Muitas vezes, é o instinto que decide quem viverá para ver o próximo amanhecer. Milhões de litros de água percorrem diariamente a maior bacia hidrográfica do planeta. Durante as cheias, a floresta é inundada, transformando árvores em ilhas e criando um labirinto aquático onde peixes percorrem quilômetros em busca de alimento, abrigo e reprodução. É nesse ambiente que vivem alguns dos maiores peixes de água doce da Terra. Entre todos eles, poucos inspiram tanto respeito quanto o pirarucu. Conhecido como um verdadeiro fóssil vivo, o pirarucu habita os rios amazônicos há milhões de anos. Seu corpo pode ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Coberto por escamas extremamente resistentes, ele é capaz de enfrentar ataques de jacarés e até de piranhas sem sofrer grandes danos. Mas existe uma característica que torna esse gigante ainda mais extraordinário. Ele respira ar. A cada poucos minutos, o pirarucu sobe lentamente até a superfície para captar oxigênio. Em rios pobres em oxigênio, essa adaptação foi essencial para sua sobrevivência ao longo da evolução. Porém, esse mesmo comportamento também o torna vulnerável, já que sua subida denuncia sua posição para pescadores e predadores. Mesmo assim, poucos animais se atrevem a desafiar um adulto totalmente desenvolvido. Enquanto o pirarucu domina lagos e áreas alagadas, outro gigante percorre os grandes canais dos rios. A piraíba, considerado um dos maiores bagres do planeta,
Esse colosso pode ultrapassar 3 metros de comprimento. Diferente de predadores que dependem da visão, a piraíba caça utilizando sensores extremamente sensíveis espalhados pelo corpo e pelos longos barbilhões ao redor da boca. Nas águas barrentas da Amazônia, onde a visibilidade é quase nula, ela consegue detectar vibrações mínimas produzidas por peixes feridos ou animais em movimento. Seu ataque é rápido, uma enorme boca se abre, criando uma poderosa sucção que engole a presa antes que ela consiga reagir. Peixes, crustáceos e até pequenos vertebrados podem desaparecer em questão de segundos. Todos os anos, a piraíba realiza uma das maiores migrações conhecidas entre peixes de água doce. Ela percorre milhares de quilômetros rio acima para completar seu ciclo reprodutivo, atravessando corredeiras, canais estreitos e ambientes completamente diferentes. É uma jornada que exige força, resistência e uma precisão evolutiva aperfeiçoada. Ao longo de milhões de anos, mas próximo da superfície vive um caçador completamente diferente. O elegante aruanã. Seu corpo fino e alongado parece feito para deslizar entre os galhos inundados da floresta. Mas sua habilidade mais impressionante não acontece dentro da água. Ela acontece fora dela. Quando um inseto pousa sobre uma folha baixa ou um pequeno animal se aproxima da margem, o aruanã calcula cuidadosamente a distância. Em um movimento explosivo, ele salta quase 2 metros acima da superfície. Sua boca captura a presa ainda no ar. Poucos peixes no mundo desenvolveram uma estratégia tão eficiente para explorar recursos que estão literalmente acima da água. Essa capacidade amplia enormemente sua dieta, permitindo capturar insetos, aranhas, pequenos répteis e até aves muito jovens que se aproximam demais da vegetação. Cada salto representa uma demonstração impressionante de precisão e velocidade. Mas entre todos os grandes viajantes da Amazônia, poucos são tão resistentes quanto a Turada. Seu corpo hidrodinâmico foi moldado para enfrentar correntes intensas durante uma das migrações mais longas registradas em peixes de água doce. Milhares de quilômetros são percorridos desde os estuários próximos ao oceano até as cabeceiras dos rios andinos. Durante essa jornada, a dourada atravessa inúmeros obstáculos naturais. Cada trecho exige enormes reservas de energia. Cada curva do rio representa um novo desafio. Ao longo do caminho, ela se alimenta de outros peixes menores, mantendo-se como uma das principais predadoras da cadeia alimentar aquática amazônica. Esses gigantes exercem um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Ao controlar populações de outras espécies, transportar nutrientes entre diferentes regiões dos rios e participar de complexas cadeias alimentares, eles ajudam a manter a estabilidade de um dos ambientes mais ricos em biodiversidade do planeta. Entretanto, a pesca predatória, a construção de barragens e as mudanças ambientais ameaçam esse delicado equilíbrio. Quando um desses gigantes desaparece, todo o sistema sente as consequências, porque na Amazônia, cada espécie ocupa uma função construída ao longo de milhões de anos de evolução. E qualquer alteração pode desencadear efeitos que se espalham por toda a floresta. No silêncio das águas barrentas, onde a maioria dos olhos humanos jamais enxergará o que realmente acontece, ainda existem criaturas que parecem pertencer a um mundo perdido. Predadores, que sobreviveram a eras glaciais. Gigantes moldados por uma natureza que nunca deixou de testar seus limites. Mas nem mesmo esses colossos ocupam o topo absoluto desse reino. Há algo ainda mais antigo, ainda mais silencioso. E quando ele se move, até os gigantes desaparecem. Quando o sol desaparece atrás da floresta, a Amazônia muda completamente.
As águas que durante o dia parecem tranquilas tornam-se um território dominado pelas sombras. A luz quase não atravessa a superfície, e cada movimento pode significar a diferença entre a vida e a morte. Aqui, os maiores predadores não precisam correr. Eles esperam, pacientes silenciosos, quase invisíveis. É nesse cenário que reina o maior réptil das Américas. Jacaré-açu com mais de 5 metros de comprimento e centenas de quilos de pura força. Ele ocupa o topo da cadeia alimentar em muitas regiões da Amazônia. Sua presença impõe respeito até mesmo aos maiores mamíferos que se aproximam da água. Mas seu maior trunfo não é o tamanho, é a paciência. Durante horas, às vezes por uma noite inteira, ele permanece completamente imóvel. Apenas seus olhos e narinas ficam acima da superfície, enquanto o restante do corpo desaparece sob a água escura. Sua presa nunca percebe o perigo. Quando o momento chega, o ataque acontece em menos de um segundo. Uma explosão de força rompe o silêncio do rio. As mandíbulas se fecham com potência suficiente para esmagar ossos, enquanto a vítima é arrastada para as profundezas. Ali, longe de qualquer chance de fuga, começa a luta final. Mesmo sendo um predador quase perfeito, existe outro caçador capaz de transformar qualquer trecho da floresta inundada em uma armadilha mortal. A gigantesca sucuri verde, considerada uma das serpentes mais pesadas do planeta, ela pode ultrapassar 7 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Ao contrário das cobras venenosas, sua arma é a força. Escondida entre galhos, plantas aquáticas e troncos submersos, a sucuri espera, sem fazer o menor ruído. Quando a presa se aproxima, o bote é imediato. Seu corpo envolve a vítima em frações de segundo. Cada tentativa de respirar aperta ainda mais o abraço mortal. Não é a força que mata, é a impossibilidade de escapar. Capivaras, veados, jacarés menores e até grandes aves podem desaparecer sob suas espirais musculosas. Depois da captura, a serpente pode passar semanas, ou até meses, sem precisar se alimentar novamente. Mas nem todas as ameaças são enormes. Algumas permanecem completamente escondidas no fundo dos rios. As arraias amazônicas são mestres da camuflagem, cobertas por areia e lama. Praticamente desaparecem aos olhos de qualquer animal desatento. Seu corpo achatado parece fazer parte do próprio leito do rio. Mas existe uma arma que poucos esquecem depois de conhecê-la. Na base da cauda existe um ferrão serrilhado revestido por um potente veneno. Quando ameaçada, a arraia desfere um golpe extremamente rápido. A dor é intensa. Em muitos casos, pode incapacitar completamente um grande animal. Por isso, até mesmo predadores experientes evitam atacar essas silenciosas habitantes do fundo. Mas existe um caçador que não depende de dentes afiados, nem de mandíbulas poderosas. Sua arma é invisível, a enguia elétrica. Apesar do nome, ela não é uma verdadeira enguia. Trata-se de um peixe altamente especializado, capaz de produzir descargas elétricas que ultrapassam 800 volts. É uma das maiores tensões produzidas por qualquer animal conhecido. Seu corpo funciona como uma gigantesca bateria biológica. Milhares de células especializadas trabalham em perfeita sincronia para gerar impulsos elétricos. Primeiro, pequenos pulsos são enviados para localizar a presa em águas completamente escuras. Depois, vem o ataque. Uma descarga poderosa atravessa a água. Os músculos da vítima entram em colapso. Ela perde completamente o controle dos movimentos. Paralisada, torna-se uma presa fácil. Em algumas situações, a enguia utiliza sucessivas descargas para afastar predadores muito maiores do que ela.
Até mesmo jacarés podem recuar diante desse poder invisível. Na Amazônia, sobreviver não depende apenas de força. Depende da capacidade de permanecer oculto, de atacar no instante perfeito e de usar cada vantagem que milhões de anos de evolução ofereceram. Enquanto alguns animais dominam pela velocidade, outros conquistaram seu lugar através da camuflagem, da paciência ou de armas que parecem desafiar as leis da natureza. Mas existe uma verdade que nenhum predador consegue escapar. Mesmo o caçador mais poderoso pode, um dia, tornar-se a presa. Porque acima de todos eles existe uma ameaça diferente. Uma espécie capaz de modificar rios inteiros, derrubar florestas e alterar o destino de milhares de animais. Uma força que nenhum predador consegue enfrentar sozinho. Durante milhões de anos, a Amazônia moldou criaturas capazes de nadar, voar, escalar e sobreviver onde poucos conseguem viver. Mas, entre todos os seus habitantes, existe um predador que reúne força, inteligência, precisão e adaptação como nenhum outro. Um animal capaz de dominar rios, florestas e campos alagados, uma caçadora tão eficiente que quase não possui inimigos naturais. Ela não é apenas um símbolo da Amazônia. Ela é sua verdadeira rainha, a onça pintada. Com um corpo musculoso, patas poderosas e uma pelagem coberta por rosetas negras, cada indivíduo possui um padrão único, como uma impressão digital criada pela natureza. Mas sua beleza esconde uma máquina de caça quase perfeita. Ao contrário de muitos felinos, a onça não depende da velocidade para vencer. Ela aposta na aproximação silenciosa. Cada passo é calculado. Cada movimento é praticamente imperceptível. Escondida entre folhas, raízes e sombras, ela pode permanecer imóvel durante longos minutos, esperando o instante exato para atacar. Quando decide agir, a distância entre caçador e presa desaparece em poucos segundos. Sua explosão de força é devastadora. Capivaras, veados, antas, macacos, jacarés e até grandes serpentes fazem parte de sua dieta. Poucos predadores conseguem enfrentar uma variedade tão grande de presas. Isso acontece porque a onça possui uma característica única entre os grandes felinos: sua mordida. Em relação ao tamanho do corpo, ela possui uma das mordidas mais poderosas do reino animal. Enquanto leões e tigres normalmente atacam o pescoço para sufocar suas vítimas, a onça utiliza outra estratégia. Ela perfura diretamente o crânio. Suas presas atravessam ossos espessos com impressionante facilidade, atingindo rapidamente o cérebro da vítima. É um método raro na natureza, extremamente eficiente e quase impossível de resistir. Mas sua superioridade não termina na terra. A maioria dos felinos evita a água. A onça faz exatamente o contrário. Ela entra nos rios com naturalidade. Nada longas distâncias, cruza igarapés, atravessa áreas completamente inundadas durante o período das cheias. Na água, transforma-se em uma caçadora ainda mais imprevisível. Peixes, jacarés e até filhotes de grandes animais podem ser capturados dentro dos rios. Nenhum outro grande felino do continente americano demonstra tamanha confiança em ambientes aquáticos. Essa versatilidade permite que a onça explore praticamente todos os ecossistemas da Amazônia. Cada indivíduo controla um território enorme. Machos podem ocupar centenas de quilômetros quadrados, marcando árvores com arranhões profundos, urina e secreções odoríferas. Esses sinais comunicam sua presença sem a necessidade de confronto. Evitar lutas também faz parte da sobrevivência.
Ferimentos podem significar o fim de um predador. Por isso, a inteligência é uma das maiores armas da onça pintada. Ela conhece cada trilha, cada ponto de água, cada rota utilizada por suas presas. Memoriza padrões de comportamento e adapta suas estratégias conforme as mudanças das estações. Durante a cheia, caça em áreas alagadas na seca. Acompanha animais que se concentram próximos aos rios. Restantes, nada acontece por acaso. Cada decisão aumenta suas chances de sucesso e funciona. Estima-se que a taxa de sucesso em seus ataques seja muito superior à de diversos outros grandes felinos. Na Amazônia, onde desperdiçar energia pode significar morrer de fome, eficiência vale mais do que velocidade. Mesmo ocupando o topo da cadeia alimentar, a onça desempenha uma função essencial para toda a floresta. Ao controlar populações de herbívoros e outros predadores, ela mantém o equilíbrio ecológico de um dos ambientes mais ricos do planeta. Onde existe uma população saudável de onças, normalmente existe também uma floresta saudável. Mas esse reinado enfrenta desafios cada vez maiores. O avanço do desmatamento fragmenta territórios. Expansão humana reduz áreas de caça. Conflitos com fazendas e estradas colocam em risco um animal que levou milhões de anos para alcançar seu lugar no topo. Ainda assim, quando o silêncio toma conta da floresta e apenas o som da água quebra a escuridão, ela continua patrulhando seu domínio, invisível, paciente, implacável. Porque, na Amazônia, nenhuma outra criatura reúne tanta força, inteligência e adaptação quanto a onça pintada. Ela é a soberana da floresta, a verdadeira rainha deste reino selvagem. Mas existe um lugar onde nem mesmo ela governa, um território que pertence a outro mestre da caça, os céus. A Amazônia nunca foi apenas uma floresta. Ela é um organismo vivo, um sistema gigantesco onde cada rio, cada árvore e cada animal desempenha um papel indispensável para manter o equilíbrio da vida. Ao longo desta jornada, conhecemos gigantes escondidos sob as águas, predadores silenciosos das sombras, caçadores que dominam os céus e criaturas capazes de desaparecer entre as folhas. Cada espécie revelou uma estratégia diferente de sobrevivência. Cada capítulo mostrou que, na natureza, força nunca é suficiente por si só. É preciso adaptação, paciência, inteligência e, acima de tudo, equilíbrio. Os rios que serpenteiam pela Amazônia são suas artérias. Milhões de litros de água percorrem diariamente uma das maiores bacias hidrográficas da Terra, conectando montanhas, florestas e planícies em um único sistema. Durante as cheias, esses rios invadem a mata, levando nutrientes para regiões distantes e transformando completamente a paisagem. Peixes migram, sementes viajam, novas vidas começam. Tudo está conectado. Acima das águas, a floresta respira. São bilhões de árvores formando um oceano, verde que se estende até onde os olhos conseguem alcançar. Cada folha captura a energia do sol e cada raiz sustenta o solo. Cada tronco abriga dezenas de espécies diferentes. Insetos polinizam flores invisíveis, aves espalham sementes por quilômetros. Mamíferos moldam a vegetação ao buscar alimento. Predadores controlam populações. Até mesmo os menores organismos participam dessa engrenagem perfeita. Nada existe isoladamente. Quando uma única peça desaparece, todo o sistema sente as consequências. Mas talvez o papel mais extraordinário da Amazônia aconteça muito acima da copa das árvores. Todos os dias, bilhões de litros de água evaporam das folhas e retornam à atmosfera. Essa umidade forma gigantescos rios voadores, correntes invisíveis que transportam vapor por milhares de quilômetros. São eles que alimentam chuvas, em grande parte da América do Sul. A água que cai sobre cidades, plantações e rios distantes muitas vezes nasceu aqui, no coração da floresta. Por isso, proteger a Amazônia
significa muito mais do que preservar animais raros. Significa proteger o clima, a água, a biodiversidade e o equilíbrio que sustenta milhões de formas de vida, incluindo a nossa. Ainda existem regiões onde nenhum ser humano colocou os pés. Rios que nunca foram completamente explorados. Espécies que permanecem desconhecidas. Pela ciência, a Amazônia continua guardando segredos, talvez muitos deles jamais sejam revelados. E é justamente esse mistério que torna este lugar tão extraordinário. Ela nos lembra que, apesar de toda a tecnologia construída pela humanidade, ainda existem mundos onde a natureza dita as regras, onde o tempo segue outro ritmo e onde a vida continua escrevendo sua própria história. Quando o sol nasce sobre a copa das árvores, a floresta desperta novamente. As araras cruzam o céu em bandos coloridos. Os macacos anunciam um novo dia. A onça inicia mais uma patrulha silenciosa. Os rios seguem seu curso interminável e milhares de criaturas invisíveis continuam trabalhando para manter esse mundo em perfeito funcionamento. Porque a Amazônia não pertence aos animais, não pertence às árvores, nem aos rios, todos pertencem à Amazônia. Ela é muito mais do que uma floresta, o maior espetáculo vivo do planeta, o último grande reino selvagem, o coração verde da Terra. E enquanto esse coração continuar batendo, haverá esperança de que a vida encontre sempre um caminho para continuar. Fim. Se você chegou até aqui, agora sabe que a Amazônia é muito mais do que uma floresta. Ela é um mundo vivo, onde cada rio, cada árvore e cada animal desempenha um papel essencial para manter o equilíbrio da vida na Terra. Proteger. Esse lugar significa preservar um patrimônio que pertence a toda a humanidade. Se este documentário despertou sua curiosidade e respeito pela natureza, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para acompanhar novas expedições pelos lugares mais extraordinários do planeta. Compartilhe este vídeo com quem também ama a vida selvagem e escreva nos comentários: qual animal da Amazônia mais impressionou você? Muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima aventura explorando os maiores mistérios da natureza. Até o próximo documentário.